Jovem Pan News. Jovem Pan News. 8h17. Repita. 8h17. Muito bem, agora nós vamos conversar a respeito da reforma administrativa. Nós já recebemos aqui no Jornal da Manhã representantes do governo municipal que falaram a respeito do assunto e hoje nós estamos com o presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, Tu Reginato. O sindicato vem fazendo alguns questionamentos na forma como esse projeto foi elaborado. Então a gente vai conversar um pouquinho a respeito dessa questão da reforma que afeta diretamente a vida dos funcionários da Prefeitura aqui de Rio Claro. Bom dia, Tu, tudo bem? Bom dia, Carla. Bom dia, Bidu. Bom dia, Marcos, aqui na técnica. E estamos à disposição aí para estar conversando sobre essa reforma, um tema muito polêmico, né? E que envolve não só os servidores, mas a comunidade em geral. Porque quem vai pagar essa conta depois é a população através dos impostos. Né? O contribuinte que vai arcar com todas certeza. Essas despesas, né? Havia uma expectativa de que esse projeto iria dar entrada ontem na Câmara Municipal. Isso acabou não se concretizando? Não entrou. E aí é a primeira crítica e preocupação que a gente fala. Por quê? Essa reforma parece que ela está fechada a 7 chaves. Ninguém conhece, ninguém sabe. E o mais grave de tudo isso, os servidores, 7 mil servidores aproximadamente, eu desafio algum servidor ligar aqui que está conhecendo a reforma. Ninguém sabe o que está acontecendo. E nós temos essa experiência, Carla, de ter participado de outras reformas, da época do Cláudio Mauro, da própria época do prefeito do Otimari, que houve debate com a categoria. Ocorreram reuniões em setores, houve sessões da Câmara para debater. O sindicato foi chamado a analisar. Não só o sindicato, como toda a categoria. E a população, porque isso tem que ser aberto. E estamos estranhando porque ninguém sabe de nada. A gente escuta falar, e o que eu escuto falar é gravíssimo, inclusive com criação de nova secretaria, isso é muito grave, indo contrário de tudo aquilo que foi propagado e da situação do país hoje, que é de tentar conter gastos, tentar segurar, e a gente está sentindo que, pelo que nos corredores da Câmara Municipal ontem, que eu tive andando, e de vereadores que eu escutei, que tiveram já acesso, assim, uma pré-conversa com o prefeito, é gravíssimo o que vem por aí. Por exemplo, como eu disse, criação de secretaria, aumento de salário de comissionado. Então, eu quero crer que isso não vai acontecer e que a categoria seja chamada para debater esse assunto. Porque, como eu disse, experiência nesse sentido nós temos e nós vamos colocar tudo em prática em favor dos servidores. Se não quiserem chamar o sindicato, que eu acho que é uma falta de respeito tremenda, mas nós vamos colocar os 7 mil servidores dentro da Câmara Municipal. Vocês podem ter certeza disso. O servidor tem que acompanhar. O salário base hoje da categoria está em torno de um salário mínimo. Quando eu entrei na prefeitura, na época do doutor Azil Francisco Brocchini, chegava a 3,5 o piso da categoria. Eles têm esses dados. 3,5 daria R$ 3.500 o piso. E hoje é R$1.000. Não chega em torno de R$1.000. E aí aumenta salário comissionado, não vai aumentar o base do servidor? Sendo que nós fizemos diversas reuniões, inclusive com o prefeito participou de algumas, existia uma comissão para se estudar, existe algumas defasagens muito grandes, como o caso dos próprios advogados, dos técnicos de segurança, mas nós sempre deixamos bem claro, primeiro tem que começar com a base, né? E infelizmente essa reforma ninguém viu, foi gasto mais de R$1 milhão sem licitação, por dispensa de licitação inclusive, que vai ser um questionamento futuro jurídico nosso, e a gente fica preocupado porque diz respeito às nossas vidas e à população de Rio Claro. Agora, quando a gente fala em reforma, nós recebemos aqui o Rodrigo Raguiante, representando o governo municipal, o secretário de Justiça, e ele argumentou que era uma necessidade, porque há uma determinação, né, da Justiça para que, na verdade, para que demitissem os comissionados da Prefeitura. Inicialmente era isso. Aí o governo está buscando aí um subterfúgio, criando esse novo projeto para tentar regularizar a situação desses comissionados, com a promessa de que haveria uma redução nos comissionados. Não é bem essa informação, então, que vem circulando. Isso é o que a gente esperava. Agora, não adianta, eu sei que essa nova secretaria seria a Secretaria de Compras e Licitações, alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, quando foi terminado, foi se falado, propagado, quando o prefeito assumiu, de diminuir o número de secretarias, por exemplo, Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer, que virou uma só. Só o nome, porque os cargos continuaram. Hoje, só ir lá na secretaria é cargo de monte, de monte.
E aí e falo mais ainda, cargos com pessoas que infelizmente, talvez não por culpa delas, mas não têm condição de estar no cargo, porque não é da área delas. O que mais tem, na verdade, é a respeito de futebol amador. Lá deve ter uns 10 cargos, assim, de cara. Eu acho que é muita coisa para administrar, talvez uma pessoa nesse sentido, sei lá. Mas eu acho que vai passar pela próxima eleição, os próximos prefeitos que virão, vai ter que diminuir de fato. Porque é muito cargo, é muita secretaria. E tem como fazer isso. É só fazer junção, mas acabar com os cargos. Não adianta fazer junção e os cargos continuarem. Só para dizer que terminou, que foi o que foi feito. Como exemplo, a Secretaria de Esportes e Turismo, que no fim de turismo não tem mais nada, né? Porque acabou o carnaval, acabou o balonismo, mas os cargos continuaram, infelizmente. O sindicato vai procurar o governo municipal, a Câmara Municipal, para se colocar à disposição, demonstrar que quer acompanhar esse projeto? Com certeza. Nós já tivemos ontem conversando com os vereadores. O porquê que eu fui lá, Carla? Porque ia dar entrada ontem. O prefeito comunicou isso aos vereadores. E nós fomos lá, por quê? Primeiro, pedir para que os vereadores, presidentes de comissões, não, de forma alguma, peçam comissão conjunta. Isso tem que ser debatido com a sociedade e com os servidores. E eu já tive a palavra de alguns presidentes de comissões que realmente não vão fazer isso. Principalmente o pastor Anderson Cristofoletti, que é da comissão de finanças. Tive conversando também com o vereador Hernani, que é da comissão de políticas públicas e que também não vai pedir. Então, conversei com diversos outros vereadores, então comissão conjunta eles descartaram. Isso já dá um up para nós, para que a gente possa discutir. Eu acho que isso deveria ser discutido no executivo, porque ele manda o projeto, a gente poderia, antes dele enviar, estar discutindo alguns erros que porventura eles entenderem que a categoria possa contribuir e aí mudar. Mas como já está para ser protocolado, por isso que eu procurei a Câmara, porque ia realmente ser protocolado ontem, pelo que o prefeito comunicou aos vereadores. Então a gente fica no aguardo. Mas independente disso, nós já temos uma reunião saindo daqui hoje com o nosso jurídico, com a diretoria do sindicato, porque nós vamos de encontro à categoria. A priori, vamos de encontro à categoria, levar essa problemática e para que procure seus vereadores. Se não formos chamados pelo executivo, a nível de legislativo, a categoria tem que ir para cima e está debatendo esse assunto com certeza. Antes que seja aprovado, né? Porque depois de aprovado Exato. Já fica tudo mais complicado. Aí a Inês é morta. Aí não adianta reclamar que o salário está baixo. A gente fica preocupado com o aumento de isso se concretizar dos comissionados, porque logo ali teremos um acordo coletivo novamente. A situação é crítica, a gente sabe do momento financeiro que não só o município de Rio Claro passa, mas nós temos que ficar atento a tudo isso. Muito bem, nós estamos conversando com o presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, Tu Reginato. Bidu, tem perguntas? Com certeza, Tu, bom dia. Bom dia, Bidu. Eu ia te fazer duas colocações, uma você já até debateu com relação à secretaria que possivelmente que será criada, já que você disse muito bem, no início da administração o Juninho falou que ia reduzir as secretarias e na verdade agora nessa reforma administrativa parece que está criando mais uma secretaria para fazer parte do global da prefeitura. A não convocação do presidente dos sindicatos funcionários públicos municipais na reforma administrativa, na sua opinião, tem alguma coisa a ver com política? Você é presidente do PTB, o PTB hoje é a oposição à administração municipal, então de repente isso tem um viés político nessa história toda? Excelente pergunta, Bidu. Essa relação capital-trabalho, patrão-empregado, ela é sempre conflituosa. Eu, enquanto presidente do sindicato, defendo a categoria. E nós tivemos divergências muito fortes com o prefeito Cláudio Mauro, com o prefeito do Otimari, mas em nenhum momento, eu cito os dois, porque ocorreram duas reformas administrativas, mesmo após todo o que foi feito, inclusive greve que foi feita no governo anterior, 15 dias depois, o sindicato foi chamado lá e foi entregue uma cópia da reforma com um calendário de reuniões. No meio da categoria, inclusive a maioria das reuniões era feita no Departamento Autônomo de Água e Esgoto, e essas reuniões ocorreram lá. Mesmo com todas essas problemáticas, porque os prefeitos entendiam. Parece que esse governo não está entendendo assim, e é mais ou menos o que você está falando. Eu acredito sim que seja por questões... Eu sei diferenciar muito bem o sindicato, mesmo porque o sindicato não é tu. Existe toda uma diretoria que se define e que se põe em prática aquilo que é decidido. E eu faço realmente aquilo que a diretoria decide. E o partido é uma coisa à parte aí. Mas, como eu disse, os outros governos, eles chamavam para o debate e agora parece que não vão chamar.
chamando ou não chamando, nós vamos participar via Câmara Municipal, que é a parte legislativa aí que vai votar isso. Eu acho que essa reunião que nós vamos ter logo após aqui, a minha conversa com a diretoria é o seguinte: não tem problema nenhum de chamar. Nós vamos discutir juridicamente e vamos discutir com a categoria dentro da Câmara Municipal, que é um lugar de debate também. E quem eu acho que sai perdendo com tudo isso é o prefeito municipal e a administração.